A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Com certeza essa palavra não volta vazia. Com certeza Deus quer falar com você por meio dessa palavra. Eu creio que o Espírito Santo, ele ministra vida quando nós ouvimos a palavra. A fé gerada para que a gente possa crer no que Deus quer fazer, no que Deus quer mover em nós e através de nós. E hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus que vai te edificar e que vai te animar a continuar, a crer que a obra que Deus começou, Ele vai concluir na sua vida, na sua história, na sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor. Na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Na plena certeza de que o Senhor fala por meio da Tua palavra. Por isso, Espírito de Deus, nós invocamos a Tua presença e declaramos que de fato a Tua palavra vai transformar as nossas vidas, vai nos ensinar hoje, vai marcar as nossas vidas de uma forma especial, de uma forma tremenda, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, nós estamos aqui compartilhando essas histórias poderosas da palavra de Deus e cada uma que nós compartilhamos tem princípios espirituais poderosos. E hoje eu gostaria de compartilhar acerca da reconstrução dos muros ali de Jerusalém, que foram destruídos, as portas foram queimadas, e então Deus levanta Neemias para ir lá construir esse muro e Deus trazer ali a reedificação de Jerusalém, como foi profetizado pelo profeta Daniel, né? Então nós vamos ler essa história e compartilhar aqui, e eu creio que Deus vai nos dar princípios poderosos aqui da sua palavra hoje. Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós vimos que o povo de Israel, na verdade o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. E por 70 anos eles ficaram exilados até que eles retornaram e começaram então a reconstruir o templo. Então o templo foi reconstruído. No livro de Esdras nós vemos que a ênfase tem a ver com o templo. E nós sabemos que o templo aponta para a casa de Deus, aponta para a igreja. Deus quer edificar a sua casa. Nós somos casa de Deus, nós somos morada de Deus. Então a ênfase do livro de Esdras é mostrar a importância de edificar a casa de Deus, de investir no reino de Deus, de investir na igreja. Mas aqui em Neemias, o foco não é mais o templo que ele foi reconstruído, agora o alvo são os muros. E os muros nos falam de proteção. Então o alvo de Deus é tanto nos edificar como casa, mas também nos guardar, nos proteger, colocar muros de proteção. Entende? Então esse é o objetivo de Deus, essa é a obra de Deus nas nossas vidas, né? Então eu creio muito no que a palavra de Deus diz. Eu creio que não está por acaso esses textos. Com certeza é porque Deus quer nos ensinar algo. Deus quer falar conosco por meio da sua palavra. E aqui então nós vemos que Neemias ouve ali daqueles que vieram de Judá e que o povo estava em grande miséria e desprezo. Então, uma vez que não há muros, não há proteção. Uma vez que não há proteção, o inimigo facilmente ele ataca e facilmente somos derrotados.
Por isso que os muros são importantes. Os muros, então, nos protegem, nos livra das mãos do inimigo. Por isso que nós colocamos os muros ao redor da nossa casa como proteção, como algo para nos guardar, nos proteger daquilo que é precioso, daquilo que é mais precioso, que é a nossa casa, vamos dizer assim. Então, essa é a vontade de Deus para nós, que os muros das nossas vidas sejam edificados, para que nós possamos ser guardados, protegidos, livres de todo mal, né? E aí então nós percebemos aqui no livro de Neemias que Deus levanta Neemias como um governador. Esdras foi levantado como sacerdote, mas Neemias foi levantado como um governador, como aquele que iria reestabelecer a ordem na cidade, ali em Jerusalém, ok? Bom, mas eu não quero falar apenas da obra que eles fizeram, que foram os muros, mas eu quero falar a respeito da obra que Deus está fazendo na sua vida, na sua história de vida. Porque nós vamos ver que assim como Deus deu a Neemias uma obra a ser feita e o inimigo tentou paralisar essa obra, muitas vezes Deus nos dá uma obra a ser feita e o inimigo tenta nos paralisar. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Eu quero dizer que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, o inimigo não vai te resistir, porque maior é o que está sobre a sua vida, maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Então eu creio que Deus tem uma obra na sua vida, e essa obra será feita, a vontade de Deus vai ser estabelecida na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua parentela, em nome do Senhor Jesus, e os planos de Deus não serão frustrados, mesmo que inimigos se levantem ou tentam opor contra a vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. No capítulo 2, então, nós vemos aqui que o rei, naquela época, era um rei persa, do governo medo-persa, chamado Artaxerxes, percebeu ali que Neemias, que trabalhava para ele, que ele estava triste. E aí então começa ali a ida de Neemias para Jerusalém, para reedificar os muros. Olha o que a Bíblia diz. No mês de Nisan, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha, veja, o rei perguntou: o que você quer me pedir? E ele foi orar. Ele foi buscar Deus. Ele foi procurar saber qual a vontade de Deus, o que ele deveria fazer, né? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Uau! E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das madas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Mais uma vez a gente vê essa expressão da boa mão que estava sobre ele. Veja, a boa mão está quando nós estamos no propósito. É muito importante você sempre entender qual o plano de Deus para a sua vida. Com certeza, o plano de Deus para você tem a ver com a igreja, tem a ver com a edificação do templo. Então, quando nós estamos envolvidos na edificação do reino de Deus, que Deus nos colocou, no lugar onde Deus nos plantou, então com certeza está ali também a boa mão do Senhor para nos ajudar, a boa mão do Senhor para nos conduzir, a boa mão do Senhor para fazer por nós. Esse é o nosso Deus. Então você vê o favor de Deus
aqui na vida de Neemias, que foi liberado para ir para Jerusalém, para reedificar ali a cidade, para construir os muros de Jerusalém. Versículo 11: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, e ele então vai observar como estava ali a cidade. E olha o que aconteceu, versículo 17: então lhes disse, ele encontra ali com os magistrados, com aqueles que haviam ali na cidade, e então fala para eles, então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou seja, deixemos de ser vergonha. Quando nós reconstruímos os muros, nós deixamos de sermos vergonha, ou seja, deixamos de ser derrotados, deixamos de ser humilhados pelos inimigos. Então, quando nós entendemos que nós precisamos da proteção dos muros para guardar o que é mais precioso, que é a igreja, que nós somos também a igreja, então nós vamos deixar de ser envergonhados. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Eu quero dizer que você hoje vai ser fortalecido. Quer dizer que as suas mãos vão ser fortalecidas hoje. E o que Deus prometeu, o que Deus planejou, o que Deus realmente sonhou para você, vai se cumprir em nome de Jesus. Hoje, com essa palavra, você vai ser fortalecido na fé. A fé para não parar, não desistir, continuar, porque Deus está sobre a sua vida, a mão do Senhor está sobre você para continuar a edificação do reino de Deus nessa terra, para que nós continuemos fazendo a vontade de Deus nessa terra, para que nós continuemos sendo trabalhados por Deus, moldados por Deus, sendo burilados por Deus, sendo transformados por Deus como casa de Deus, e nós também seremos guardados dos nossos inimigos. Quer declarar que você vai ser guardado, você já é guardado pelo sangue de Jesus, e nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, e a obra que Deus tem para a sua vida, ela será feita. Então a obra de Deus naquele tempo, naquele momento, para Neemias, era reedificar a cidade, reestabelecer ali a ordem, não só dos muros, mas daquilo que precisava acontecer ali em Jerusalém, como o trabalho dos levitas, como ali toda a guarda, tudo aquilo que ia acontecer para que aquela cidade pudesse ser reedificada novamente. Olha só, mas olha o que acontece no versículo 19 do capítulo 2. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Veja, todas as vezes que nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, existem pessoas que vêm para criticar. Existem pessoas para tentar zombar, paralisar, atacar a nossa reputação. Aqui você vai ver que eles já estão usando de uma maneira astuta para tentar mostrar para o povo que na verdade Neemias queria se rebelar, que eles queriam se rebelar contra o rei, porque naquele momento você sabe que Judá era agora uma província do reino Medo-Persa. Então veja, sempre quando você decide fazer a obra de Deus, não se preocupe e não tenha medo, porque haverá levantes do inimigo, haverá perseguições, haverá pessoas que vão zombar de você, há pessoas que vão criticar você, as pessoas que são enviadas por Satanás para tentar te paralisar, mas em nome de Jesus não vai te parar, em nome de Jesus. Deus fará o que Ele tem que fazer na sua vida. A história que precisa ser escrita através da sua vida será escrita em nome de Jesus. Mas lembra que existem pessoas que vão se levantar, usadas por Satanás, como nós vemos aqui.
que eles se levantaram. Olha o capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e indignou muito, escarneceu dos judeus. Olha, mais uma vez mostra Sambalate se posicionando contra aquela edificação, contra aquela obra. Então veja, se há resistências espirituais, quando você está se levantando para algo que você sabe que Deus chamou para fazer, saiba que isso faz parte do seu crescimento. Isso faz parte daquilo que nós vivemos. O diabo se indigna quando nós estamos em linha com a vontade de Deus. Por isso talvez você não entende, pastor, mas parece que eu resolvi liderar, olha, tantas resistências apareceram, tantas pessoas falando que eu não deveria, que isso ou aquilo, que eu não era capaz, tantas essas coisas, mas isso é verdade. O inimigo não está satisfeito quando você se posiciona espiritualmente. O inimigo não está satisfeito quando você se posiciona em favor da vontade de Deus, em favor da obra de Deus. É por isso que você precisa entender que Deus, de fato, tem uma obra na sua vida, mas haverá resistências. Há momentos de resistência, há momentos que inimigos tentam nos paralisar. E eu vou dizer mais, principalmente no início, quando a obra está começando, existem muitas resistências espirituais. Por quê? Porque é mais fácil arrancar uma pequena árvore que tem poucas raízes, mas quando as raízes já crescem, dificilmente aquela árvore poderá ser arrancada. Veja, então o inimigo sempre quer no início paralisar, no início tentar impedir com que você avance, que você cresça, que você realmente faça aquilo que Deus chamou para você fazer. Versículo 2 do capítulo 4. Então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sabe que darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Veja, então, aqui nós vemos Sambalate e Tobias falando, desprezando. Então, veja, não dê ouvidos às vozes do inimigo. Não dê ouvidos a pessoas que não entendem, não conhecem o mover de Deus. Não dê ouvidos para aqueles que querem te paralisar, para aqueles que querem parar a obra na sua vida. Eu quero dizer, em nome de Jesus, Deus tem uma obra na sua vida e ela será feita para a glória do Senhor. No seu tempo aqui nessa terra, Deus vai cumprir os planos dele. Os planos do Senhor não serão frustrados na sua vida, mesmo que tenha inimigos que se levantem. Versículo 6 do capítulo 4. Assim, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então Deus deu ao povo ali uma disposição: vamos fazer o muro, vamos reedificar a cidade. E eles então fizeram até a metade, porque tinham ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas, os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. O inimigo, ele tenta de todas as formas te paralisar. E principalmente quando você está tampando todas as brechas, quando você está crescendo espiritualmente, quando você está avançando no reino de Deus, quando você está realmente colocando cada pedra no seu devido lugar, quando as coisas começam a acontecer, o inimigo se indigna ainda mais. Eles se iram e eles querem então paralisar, eles querem impedir que você complete a obra. Veja, que já estava pela metade, os muros já estavam pelas metades e as brechas já estavam sendo fechadas. E esse é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus está trabalhando para que nós sejamos transformados. Deus está trabalhando para que nós fechemos todas as brechas. Deus está trabalhando para que o nosso crescimento, para que nós possamos se posicionar no mundo espiritual. E olha o que acontece, versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém, suscitar confusão ali. Então o inimigo vem para produzir confusão.
E se por um acaso a obra que você está envolvida está tendo alguma confusão, repreenda em nome de Jesus, porque é a ação do inimigo. Deus não é Deus de confusão. A confusão é uma semente lançada pelo inimigo. Já repreenda e se posicione em nome de Jesus. E o texto continua dizendo, versículo 9: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite, ou seja, nós nos posicionamos. Veja, posição é que? Em oração. Eles se posicionaram, eles oraram e se posicionaram. Veja, quando você ora, algo acontece no mundo espiritual. Você tem uma força espiritual. Por isso o diabo quer sempre te impedir de orar. Mas oração tem muito valor espiritual. Quando eles oraram, eles se posicionaram. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha o alvo do inimigo, sempre é paralisar a obra que Deus tem na sua vida. Mas não vai parar em nome de Jesus. Deus fará a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Se você crer, diga amém. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, por lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as espadas e as lanças e os seus arcos. Inspecionei e dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e o resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um para a sua obra. Veja, o diabo sempre tenta nos paralisar. O diabo está sempre tentando nos desviar do foco. Mas nós permaneceremos firmes. Nós permaneceremos focados na obra que Deus tem para nós. Não importa os anos, não importa o tempo, não importa se as barbas vão ficando brancas, nós temos que permanecer. Sabendo que Deus já nos deu a vitória e que a mão de Deus está sobre as nossas vidas. E então, nós vemos no capítulo 6, aqui, mais uma vez, Sambalate. Olha como esses homens se levantaram contra aquele povo naquele tempo. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem o Arábio, o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, ou seja, queriam matar Neemias, o líder. Então, veja, as brechas aqui foram cessadas, ou seja, eles construíram ali o muro, apesar que as portas ainda não tinham sido colocadas, mas você vai ver que a obra está sendo feita, ela está continuando. Glória a Deus por isso, glória a Deus que Deus sempre nos coloca em vitória. Versículo 10: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Ou seja, olha só a astúcia do inimigo. Porém, eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Ele sabia que não poderia entrar no templo, porque senão ele poderia morrer. Ele não era a pessoa que poderia entrar no templo, era o sacerdote. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse morrido e me infamar, e me vituperasse. Ou seja, para que eu fosse até o templo e eu morresse ali. Então veja, olha como o inimigo é astuto, até usando uma boca profética, só que do inimigo, para dizer algo que Deus não tinha dito. Olha como o inimigo ele age, mas sabemos que Deus é um Deus que faz. Olha o versículo 15, do capítulo 6. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, e em 52 dias. Sucedeu-me, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito,
porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Deixa eu dizer, a obra de Deus não vai parar na sua vida. Deus fará aquilo que Ele prometeu. Ele te colocou numa obra. A obra é a edificação da casa de Deus. A obra é fazer a vontade de Deus. Então essa obra vai ser feita em nome do Senhor Jesus. E eles terminaram os muros para a glória do Senhor por intervenção de Deus. Ou seja, a obra que Deus te coloca, Ele mesmo faz por você. É Ele quem efetua tanto querer quanto realizar. E aí Filipenses capítulo 1, versículo 6, para nós encerrarmos, diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus te deu uma obra. Essa obra precisa ser feita. Existem resistências, é fato. Existem resistências espirituais. Nós passamos por elas. No ministério, na edificação da casa de Deus, no reino de Deus, isso é normal. Mas sabe de uma coisa? Nós venceremos todos os nossos inimigos e nós edificaremos a casa para o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero declarar que os meus irmãos vão ver o reino de Deus sendo estabelecido através da vida deles. E toda e qualquer resistência espiritual não irá paralisá-los. Porque eles são benditos, eles são abençoados, eles são cheios da graça de Deus, cheios do favor de Deus. A mão do Senhor já está sobre a vida deles. O teu Espírito é sobre a vida deles. E que eles vencerão cada uma das suas batalhas e serão instrumentos para a edificação da obra do Senhor nessa terra. Os planos do Senhor não serão frustrados na vida deles e que eles verão o extraordinário na vida deles nesses dias, em o nome do Senhor Jesus. Se você crer, diga amém, amém, amém. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus possa te abençoar. Deus te dê uma semana poderosa na presença dele. Que você entenda que você está numa obra. E que eu sei que há resistências, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós venceremos cada um dos nossos inimigos. E nós completaremos a nossa carreira. E nós iremos conquistar tudo que Deus tem para nós. E nós iremos ver a obra dele sendo feita através de nós, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. E que, de fato, Deus possa falar poderosamente a cada dia que nós estivermos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Não deixe de orar por mim, pela minha casa, pela minha família. E não deixe de compartilhar o que Deus tem compartilhado com você aqui nesses dias. Em nome de Jesus. Grande abraço. Deus abençoe.